você enxerga quando vê um rosto daqueles? Esse aqui dá para enxergar. Você vê um sorriso de alguém que está feliz, satisfeito. Você vê um semblante caído, uma lágrima de alguém que talvez esteja triste. Mas quando a gente vê alguém assim, a gente vê mais do que um rosto, porque a Bíblia diz que o rosto demonstra aquilo que está no nosso coração, ou o rosto demonstra como está o nosso coração. Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, como nós convivemos aqui como igreja, com algumas pessoas já há alguns anos, nós conseguimos identificar, às vezes com facilidade, muitos de nós, aquilo que passa no coração dessa pessoa só pela fisionomia do seu rosto, né? Hoje nós queremos falar, como eu comentei, sobre a importância ou o papel do sofrimento na vida do crente. É um tema que volta e meia me chama a atenção, talvez pela minha função que o Senhor tem me dado nos últimos anos como pastor, talvez pela experiência de vida que o Senhor tem me dado, talvez pelos dons que Deus tem me dado, mas para mim é chocante eventualmente ouvir alguns ensinos de que crente não sofre, de que crente não tem problema, de que crente precisa pedir prosperidade. Me parece, pode ser que eu esteja errado, que está dando uma guinada um pouco nesse tipo de teologia, porque isso não está levando ninguém a lugar nenhum. Mas eu estava pensando que uma vida de um discípulo de Cristo sem sofrimento seria equivaler à vida de um atleta sem dores musculares. Será que isso existe? Um atleta que pratica algum esporte, ele sempre vai ter dores musculares. Estava pensando que nós temos algumas ideias erradas a respeito do sofrimento, e algumas até estão na Bíblia. O pecado, por exemplo, é uma delas. É muito comum a gente ver desde o tempo de Cristo, em João 9:2, quando as pessoas perguntaram para Jesus qual era a razão daquele homem ser cego. Eles perguntaram para Jesus: ele está cego, Jesus, porque ele pecou ou porque pecaram os pais dele? Então, o sofrimento, a doença, havia sido diretamente relacionado com algum pecado. Isso não é assim. O pecado não é a causa única e principal do sofrimento. Quer dizer, todo mundo que sofre é porque está em pecado. Parece estranho dizer isso, mas nós ouvimos ensinamentos dados por algumas comunidades ditas evangélicas nessa linha. O sofrimento, sim, é fruto do pecado. Obviamente, se originou com a queda do homem, mas nem sempre há uma relação direta com o pecado pessoal da pessoa. E algumas vezes nós, até dentro da comunidade de fé, da igreja, da congregação, nós olhamos alguém sofrendo e depois de algum tempo a gente larga uma farpa dizendo: mas isso é falta de fé dessa pessoa. Essa pessoa acho que não está orando fervorosamente. Se essa pessoa conhecesse as promessas de Cristo, ela estaria agindo diferente. A gente começa a pensar nessa direção. Nem sempre fala, mas é um pensamento que vem à nossa mente. E alguns de nós, de repente, entendem que a vida se revela a esmo, assim, de qualquer jeito, e aí olha para o sofrimento de alguém, para uma dificuldade, e diz: isso aconteceu com ele. Foi um azar dessa pessoa. Que situação, hein? Se eu tivesse prestado mais atenção, não teria acontecido isso. Então são razões que volta e meia você vê por aí o pessoal afirmar que foi essa a razão do sofrimento, ou essas são as razões do sofrimento. A Bíblia nos dá algumas razões, algumas dicas sobre sofrimento. Uma delas é, sim, pecado. O pecado nos leva a sofrimento, nos leva a tristeza. Especialmente no Salmo 32,
versículo 3, Davi diz que o pecado não confessado, ele definhava o corpo dele de tanto gemer. Enquanto mantinha escondidos os meus pecados, Davi afirma, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então sim, a desobediência à palavra de Deus e esconder o pecado e não resolver o pecado é uma causa de sofrimento. Com o tempo você sofre. E querido, o tempo não resolve pecado não acertado. Pode ser que você tenha alguma situação para acertar de 10, 20 anos para trás. Você precisa acertar com Deus. O tempo não resolve isso. Outra razão que a Bíblia fala que causa sofrimento na gente são decisões erradas ou falta de sabedoria. Se você quiser abrir em Provérbios, capítulo 1, versículo 29 a 31, o sábio diz assim: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. E o que aconteceu com eles? Eles comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Provérbios é um livro cheio de dicas para a gente, dicas de sabedoria. Mas a Bíblia diz que quando a gente não adquire o conhecimento e nega a sabedoria, como agir, acontece que a gente acaba sofrendo, porque a gente toma decisões erradas, a gente faz tolice na nossa vida. E essa sim, decisões erradas, é uma das causas bíblicas do sofrimento. Perseguição por causa do amor a Cristo. Se você der uma olhadinha em 2 Timóteo 3,12, diz: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez você tenha enfrentado alguma situação já na sua vida, profissionalmente, ao se declarar que você vai à igreja, que você tem fé em Jesus, ou talvez na faculdade, ou talvez no lugar que você mora, você talvez tenha sido posto de lado, talvez tenha sofrido, você percebe que as pessoas tratam você diferente. Eu lembro uma vez que um parceiro de negócios de uma empresa que eu trabalhava, eu o encontrei depois em Porto Alegre, depois de voltar do seminário, e encontrei ele no shopping, e ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele perguntou para mim: Roger, onde é que tu andavas? O que tu está fazendo? Tu está trabalhando aonde agora? Eu digo: eu sou pastor. Ele disse: tudo bem, Deus um abraço para ti, Deus te abençoe. Ele não falou tchau, virou as costas e foi embora. E o cara, aquele que eu tinha uma certa amizade com ele, que eu fiquei feliz de reencontrar ele, foi o fato de eu dizer que agora eu sou pastor. Ele virou as costas e saiu andando com o filho dele. Eu me senti tão mal. Não fui perseguido, né? Não é perseguição, mas é uma coisa estranha que a gente sente. A outra razão do sofrimento que a gente encontra na Bíblia é a santificação, é Deus nos moldando. O objetivo de Deus na vida de todo cristão é formá-lo à imagem de Cristo. E a santificação é um processo ardoroso, contínuo, profundo na nossa vida. E Deus permite certas coisas para que nós aprendamos a confiar mais nele. Lembra de Filipenses 1,6, que a gente decora na escola dominical? Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai completá-la, como diz a NVI. Na verdade, há uma obra, a obra que Deus está fazendo na nossa vida, ela é boa e ela está em processo, e ela vai ter um momento que ela vai ser concluída no dia em que nós estivermos com Cristo. Então sim, a Escritura fala sobre sofrimento, mas muitas vezes a gente coloca a culpa do sofrimento, a razão do sofrimento, das razões erradas para que isso aconteça. Então, vamos cuidar um pouco sobre isso. Mas o nosso interesse hoje é olhar qual o papel, afinal, do sofrimento na vida do crente. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia em Romanos 5 e ler versículos de 1 a 5. Romanos 5,
versículos de 1 a 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nessa passagem aqui, Paulo fala de duas alegrias, duas razões de alegria. A primeira alegria está no final do versículo 2, diz assim: nos gloriamos, diz a NVI, certo? A NVT fala da alegria de participar da glória de Deus, mas a maioria das Bíblias diz: nos gloriamos nisso. Depois do versículo 3, Paulo repete de novo, fala da alegria, da glória, da exultação que existe nisso que eu vou explicar. Então, duas vezes nessa passagem ele fala a respeito dessa alegria. O apóstolo Paulo começa o versículo 1 e 2 falando um pouquinho sobre a obra de Cristo na cruz. Ele fala, tendo sido, pois, justificados. Então ele olha para trás na história e olha para a cruz de Cristo. Quando ele fala, tendo sido, pois, justificados, ele lembra do Evangelho, da obra de Cristo na cruz. Atente para o título que o tradutor fez na sua Bíblia para essa porção. Fala ali, paz e alegria. A maioria das Bíblias tem esse título. Então, a alegria, a exultação, a paz começa com a obra de Cristo na cruz. Tendo sido, pois, justificados por Cristo, temos paz. A primeira coisa que traz alegria para nós é paz. A culpa que nós tínhamos por causa do pecado que nos esmagava foi tirada de nós pela obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz, por nosso Senhor Jesus Cristo, diz ali, por meio de quem, pela obra de Cristo, obtivemos acesso pela fé a essa graça que nós estamos firmes. Qual é a graça? A convicção de que nós fomos perdoados por Cristo e que aquilo que antes nos separava do amor de Deus, agora não nos separa mais, e nós podemos, por essa fé que nós temos, que é Deus que nos deu, e pela obra de Cristo na cruz, nós podemos afirmar hoje com toda firmeza, temos paz com Deus. Deus não nos olha mais com os olhos atravessados, Deus não nos olha mais com os dedos em riste, Deus não nos culpa mais, porque toda a culpa foi posta sobre Jesus na cruz, e tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Nosso relacionamento com Deus está límpido pela obra de Cristo, unicamente pela pessoa de Cristo. E por isso ele termina essa porção 1 e 2, versículos 1 e 2, dizendo, nós nos alegramos. A primeira alegria é essa, nós nos alegramos, nós nos exultamos, nós estamos felizes, porque um dia nós vamos desfrutar, não tendo só paz com Deus, mas a presença do próprio Deus, a glória de Deus, a infinitude, a grandeza de Deus. Eu vou ver Deus face a face, e essa esperança, essa coisa gloriosa alegra o meu coração. A primeira alegria é isso, é saber que, tendo sido, pois, justificados com Cristo, um dia nós vamos ver esse Deus face a face. Somos agora um grupo, a Igreja de Cristo, que foi salvo pelo sangue de Cristo, e por isso nós temos paz, alegria de vivermos na presença de Deus, a abundância da presença de Deus, a riqueza de ver Deus e conviver com Ele, a honra de Deus, vamos experimentar isso, o esplendor, a plenitude. A glória de Deus tem a ver com quem Deus é,
nós estaremos com Ele. O que eu achei muito bacana aqui, estudando essa passagem, eu achei uma expressão num livro que faz um trocadilho entre paz e alegria. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei muito lindo e poético a maneira como essa pessoa expressou isso, eu não sei quem foi. Diz que a paz e a alegria são bênçãos gêmeas do Evangelho. Como diz o antigo pregador, paz é a alegria descansando. E a alegria é a dança da paz. Gostei demais disso. Paz é a alegria descansando. E a alegria é a dança da paz. Ele está falando de nós. Paz e alegria. Muito legal, né? Mas eu quero dar uma olhada contigo na segunda alegria que Paulo fala aqui nessa carta. A segunda razão da exultação, que é a alegria pelas coisas que nos fazem aumentar essa esperança. Há alguns elementos da nossa vida que faz com que essa esperança de nós reencontrarmos a Deus cresça, seja aperfeiçoada. E o que seria essa alegria? Vamos olhar aqui no versículo 3. Não só isso, diz ele, versículo 3, eu não só me alegro na verdade e na firmeza que eu tenho, na convicção de um dia encontrar Jesus e desfrutar da presença dele, mas eu também me alegro nas tribulações. Sabe o que faz a gente aumentar a nossa esperança? O que faz a gente aumentar a nossa fé de um dia ver a Jesus Cristo, a um dia viver na presença de Deus? O sofrimento, a tribulação. A tribulação e o sofrimento têm um papel na nossa vida, dada por Deus, para que nós cresçamos. E olha os passos que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele fala que nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. Então ele vai falar assim: primeiro eu tenho tribulação. A tribulação vai trazer ou trabalhar em mim a perseverança. A perseverança vai produzir em mim um caráter aprovado, para que a minha esperança seja inabalável. Inabalável. Então, a segunda alegria tem a ver com tribulação. Na cabeça do apóstolo Paulo, no pensamento de Paulo, existe um processo que deve acontecer na nossa vida. Deus começa a trabalhar conosco desde o dia que nós nos encontramos com Ele, que o amor dele nos resgata das trevas, da perdição. E esse processo, que a Bíblia fala de santificação, o apóstolo Paulo diz que ele só termina o dia que nós desfrutarmos dessa bendita esperança de forma corpórea, de forma real. Então, na teologia paulina você vai ver muito essa ideia. Inclusive algumas expressões falam: desenvolvei a vossa salvação. Então, o que faz aumentar a nossa esperança é a tribulação. Você sabe que a palavra tribulação, ela no latim, ela tem um sinônimo, um significado muito interessante. No latim, tribulação é tribulum. E tribulum é esse instrumento que eu tentei colocar na foto. É um pesado pedaço de madeira grande, e que eles engastavam na madeira, enxertavam na madeira, não sei qual é a palavra usar aqui, pedacinhos de pedra. E o tribulum, a palavra tribulum, significa especialmente imprensar, o ato de prensar ou exercer pressão sobre algo. E essa madeira pesada, ela era usada por agricultores.
Se você olhar a foto bem de perto, você vai ver as pedrinhas que são colocadas dentro dessa peça de madeira. E ela tinha uma função. A função do tríbulo o trigo era colocado no chão, e um homem sentado então em cima dessa pesada peça de madeira, puxava essa peça de madeira com camelo, com cavalo, e ele debulhava dessa forma o trigo. Quando a quantidade de trigo era um pouco maior, era essa ferramenta que era usada então para separar o trigo, a parte proveitosa, o fruto, da palha, da parte que queria-se então descartar. Então esse instrumento é um instrumento pesado, ele passa por cima do trigo, ele vai esmagando o trigo, ele vai espalhando aquelas folhas, aqueles caules, de modo que o grão vá se soltando, o grão vai para o fundo, e com uma ferramenta depois, tipo um ancinho, eles vão tirando aquela palha para o lado, aquela palha usada para queima, e o trigo então sobra no fundo. Então, o esmagamento dos grãos do trigo separava o trigo, o fruto que era usado e proveitoso, o fruto que se desejava, daquilo que era descartado. É um processo, o tríbulo é um processo de purificação, por assim dizer. Agora eu quero olhar contigo um pouquinho essa progressão que o apóstolo Paulo coloca ali, falando que a tribulação produz perseverança, um caráter aprovado e esperança. Na verdade, uma das coisas mais difíceis que nós temos no período em que as coisas não vão bem é perseverar, porque muitas dúvidas vêm na nossa cabeça, dúvidas a respeito das decisões que nós tomamos, se as decisões estão certas ou erradas. Nós temos dúvida se Deus realmente está conosco ou não. Muitas dúvidas surgem nesse momento, e esse é um momento de grande desafio, especialmente nos dias em que nós vivemos, porque nós vivemos num tempo onde as coisas se tornaram muito descartáveis na nossa cultura. E perseverar e manter um caminho, manter um relacionamento, manter um projeto, manter uma ideia, é tido hoje cada vez mais como uma tolice, quem sabe. Muda, faz de novo, joga fora, recomeça, compra outro. Tenha outro amigo, tenha outra amiga. Não está dando certo aqui, muda de companheiro, muda de companheira. Esse cônjuge não está legal, muda. Cultura do descartável. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para Salmo 23, versículo 6. O Salmo 23 é um salmo que fala sobre o vale de sombra e morte. E o destaque que eu gostaria de fazer nesse salmo é o versículo 6. As primeiras palavras do último versículo. Diz ali: certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Exercitar a perseverança tem a ver com a conscientização de que a bondade e a fidelidade de Deus estão comigo. Pode ser que eu não enxergue, pode ser que minhas convicções estejam abaladas acerca das decisões que eu tomei, pode ser que meu caminho esteja embaçado, mas exercitar a perseverança significa manter a fé através da tribulação, sabendo que eu fui justificado com Deus e que eu tenho paz agora. E isso eu preciso aprender a desenvolver. Nós somos hoje um grupo de pessoas, uma humanidade, cuja perseverança vem diminuindo cada vez mais. Então a primeira coisa que a tribulação quer produzir na gente, o sofrimento quer produzir na gente, é perseverança. Perseverar.
Não desistir. Porque aquilo que está na frente, você não tem o discernimento completo do seu problema. Você não tem discernimento completo daquilo que vai acontecer. Mas se você sabe que Deus está com você, você pode perseverar. Não é por causa do seu instinto, da sua capacidade, que você vai perseverar. Você vai perseverar, porque você sabe que você é o filho de Deus. Você não está vivendo desgovernado nesse mundo. Não é tão fácil. Mas a tribulação, o sofrimento, quer nos experimentar nessa área, na perseverança. E uma vez que nós perseveramos, qual é o próximo passo ali? A perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado. O que nós precisamos é conquistar esse caráter aprovado, é crescer nessa área de caráter aprovado. Não é automático. O que seria um caráter aprovado? Na minha experiência pessoal, um caráter aprovado tem a ver com a maneira como eu lido com a situação. A gente não reage bem quando as coisas não estão boas. Queremos culpar outros, queremos olhar para o passado e encontrar erros. A gente tem reações às vezes desencadeadas de ódio, de indignação, de protesto, de murmuração. Essa é uma das coisas que Deus quer trabalhar em nós. A maneira como nós reagimos diante das provações. Nós podemos reagir mal por algum tempo, mas com o tempo, a intenção de Deus é que nós aprendamos de que Ele está no controle, de que você não está perdido e que Deus está contigo. Você tem aprendido? Você acha que você tem tido um caráter aprovado? Como é que você tem reagido diante daquilo que você perde, diante daquilo que você não consegue resolver, diante do teu cônjuge, que de repente você está já há algum tempo tendo uma expectativa de uma mudança e não há? Como é que você reage? Você tem sido experimentado e tem tido um caráter aprovado? Abra sua Bíblia em Salmo, nós estamos em Salmo já, né? 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. O Senhor permite situações na nossa vida para nos refinar. Caráter aprovado é um caráter refinado, um caráter que já não se vê mais tanta murmuração, já não se vê tanta reivindicação, já se vê uma fé mais madura, uma consistência na caminhada. Isso é um caráter aprovado. Abra Provérbios 17, versículo 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. É a intenção do seu Salvador provar o seu coração, para que você se certifique, e eu também me certifique, de que a minha confiança, a minha fé está inabalável, irretocável, irrevogavelmente nele e só nele. Ele nos prova. Assim como um pai com um filho adolescente começa a testar ele, ver se ele já pode tomar o ônibus e voltar para casa sem se perder. Lá em casa começamos cedo, alguns pais aqui, amigos nossos, acharam que era muito cedo, mas a gente vai testando, a gente vai testando o nosso filho para ver se ele tem a maturidade necessária de tomar as decisões, simples que sejam, e voltar. Assim também Deus mexe na nossa vida. E queridos, aqui está um ponto importante, porque é aqui que nós podemos reagir pecaminosamente. Podemos reagir desastrosamente nesse ponto. Porque é possível que o nosso caráter seja
reprovado. É possível que a nossa reação não seja boa. E aí o sofrimento se perdura. As situações vão e não se concluem, porque eu não consigo perceber o papel que esse sofrimento faz na minha vida, eu não consigo perceber que Deus quer agir em mim. Eu reajo mal. E aí nós olhamos de fora e temos pena daquela pessoa, mas nós não fazemos ideia daquilo que está acontecendo no coração dela em relação a Cristo. Você tem tido um caráter aprovado durante a tribulação, durante o sofrimento? E a última etapa, perseverança, um caráter aprovado, a última etapa é a esperança. Qual é a esperança que ele fala aqui? É essa esperança que eu citei no início, de nós desfrutarmos da glória e da presença de Deus. Sabe por que nós demoramos para ter o caráter aprovado na tribulação? Porque muitas vezes nós estamos muito humanizados. Nós estamos tão preocupados em resolver nossas coisas aqui na horizontal, e a gente não pensa na perspectiva da glória futura. Nós estamos tão materialistas, querendo conquistar coisas, e fazemos dívidas, nos atolamos com um monte de coisa, porque a gente não está preocupado com a esperança da glória, de um dia eu desfrutar da presença bendita desse Deus, e perceber que aqui eu sou peregrino apenas. Por isso que o nosso caráter demora muitas vezes para ser aprovado. Eu acho que eu demoro, eu sou lento em aprender. Mas qual é a esperança? Que esperança é essa que Deus quer forjar no nosso coração? Volte ali para Romanos 5. É uma esperança que não nos decepciona, diz o versículo 5. Porque Deus derramou o seu coração, seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Gente, o Espírito do próprio Deus, Ele está conosco. E esse Espírito nos dá a segurança, nos testifica que Deus está conosco, que Deus está trabalhando em nossas vidas. E esse Espírito Santo é a segurança de um dia nós vermos, vivermos, desfrutarmos o nosso Salvador face a face. Essa é a esperança. Não é a esperança de termos as coisas resolvidas aqui, as coisas prontas aqui, mas enquanto estamos aqui, enquanto passamos pela tribulação, crescendo em perseverança, tendo nosso caráter aprovado, nós possamos olhar em perspectiva a nossa esperança, dizendo: eu não sou daqui, eu não vou brigar com unhas e dentes por aquilo que eu acho tão importante. Eu vou entender que o que Deus quer na minha vida, através desse sofrimento, é forjar o caráter de Cristo, o nosso modelo na minha vida. Então eu quero dizer que o papel do sofrimento na vida do crente, de forma simplificada, é a santificação e o fortalecimento dessa esperança. Santificação é esse processo de nós nos desumanizarmos. Como diz o Dr. Russell Shedd, já faleceu, o processo de nós desmamarmos desse mundo, de a gente perder essa necessidade de termos, estarmos e vivermos aqui, sermos desmamados desse mundo. E o segundo aspecto é o fortalecimento dessa nossa esperança. Sabe que Paulo aprendeu isso? Paulo tinha uma meta, Paulo tinha planos, o apóstolo Paulo, assim como nós temos. Mas os planos de Deus na vida do apóstolo Paulo muitas vezes foram diferentes. Muitas vezes se desdobraram de uma forma diferente do que ele tinha proposto. Por isso que ele em Filipenses 4:11 diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós poderíamos dizer isso? Você tem aprendido isso? A viver contente? Nós não nos gloriamos, nós não nos alegramos, não nos exultamos com os problemas em si. Nós não somos masoquistas. Ou alguém aqui é? Acho que não.
Mas quando nós reconhecemos que as dificuldades, que o sofrimento trabalha nossas convicções, abala os nossos alicerces, retira nossa segurança, nossa pretensa segurança, e nos torna mais dependentes de Deus, nisso nós devemos nos alegrar. Nisso nós devemos dizer: que bom, Deus, que o Senhor está permitindo que aconteça na minha vida. Queridos, você tem consciência do sofrimento que você está passando? Tem o dedo de Deus? Você sabe que aquilo que você tem enfrentado hoje, ou algum tempo, mesmo que tenha sido por um erro seu, nós vimos que nós sofremos muitas vezes por tolices que cometemos, mas Deus, na sua infinita graça, administra os seus propósitos na nossa vida, apesar de nós e de nossas tolices. Você percebe que há um papel de Deus nisso? Ou você está brigando com Deus ainda, tentando se livrar disso? Você pede para Deus te guardar, te sustentar, mas no fundo você está dizendo: não aguento mais, por que Deus permite isso? E você então, em vez de ter o caráter aprovado, Deus diz: não, filho, você ainda não entendeu, se rende, se entrega, e aí a esperança vai encher o seu coração, porque o meu espírito está com você. Você não vai precisar mais andar abalado, ou desesperado, ou ansioso, ou depressivo, ou desesperado, ou nervoso. Qual é o seu sofrimento?